Então, pessoal, a gente agora vai aprofundar esse conceito nosso, que é esse conceito que a gente está trabalhando sobre controladores MIDI, tá certo? Vamos entender agora um pouquinho. Eu vou demonstrar um pouquinho mais de prática para vocês, vamos deixar um pouquinho de lado os slides, né, do PowerPoint e a gente vai tentar fazer coisas mais práticas aqui. Para essa aula eu vou utilizar, por exemplo, o Finale, tá certo? E vou usar a partitura da música que eu gravei daquele vídeo que eu mostrei para vocês, tá certo? Que é um vídeo que é como se fosse um estudo de caso do nosso semestre inteiro, a fuga, né? Então, antes disso, eu queria que vocês olhassem essa animação que eu coloquei aqui no centro. Temos um quadrado, né, onde eu coloquei aqui um teclado desses que vocês tinham, um teclado tipo Cássio ou coisa do tipo, né? Note que esse teclado daqui, ele tem som, olha só. Ou seja, é um teclado completamente funcional, né? É desses teclados que vocês utilizam aí nos shows que vocês fazem nas churrascarias, nos becos da vida, né? Nos bailes da vida, né? Nesses forróis aí, pé de serra não, esses forróis aí de fundo de quintal, né? Agora, eu vou clicar aqui no próximo e rasguei, ou quebrei, ou destaquei esse teclado em duas partes. Uma delas são as teclas, a outra é essa parte eletrônica, a parte de cima, digamos assim. Quando eu clico agora na tecla, não faz nenhum som e aparece um balão, né, com um diálogo que diz o seguinte: este controlador não possui sons internos. Conecte-o a um módulo. Pronto, então é isso. Essa parte de baixo é o controlador e a parte de cima é o módulo. O controlador sem o módulo não faz som nenhum. É como se eu tivesse com o teclado desligado, né? As teclas não têm função musical. E o módulo sem um controlador também não faz nada. Ele tem todas as possibilidades, mas ele não vai executar nenhuma delas porque ele não tem como controlar. Então eu vou clicar aqui em próximo e agora eu coloquei um controlador. Esse tipo de controlador, hoje em dia está até mais comum, ele não vem com som nenhum, gente. E você coloca o som que você quiser a partir do módulo, né, dos módulos que você tem no computador, ou então de VSTs, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre VSTs mais à frente. Então, esse módulo, por exemplo, hoje em dia está muito usado o Oxygen daquela empresa Roland. Então é um controlador. Você compra um controlador que vem sem nada dentro dele praticamente. E por que você quereria comprar um controlador, mesmo sendo um tanto caro, que não tenha nada? Simplesmente porque ele vem com alguns controles que você não tem como fazer isso no seu teclado. Por exemplo, eu não tenho como fazer certos controles no meu piano digital, que você já conhece qual é, né? O P115. Por exemplo, pitch bend, ou seja, aumentar ou diminuir a altura, né, na frequência das notas, sem articular as teclas. Eu seguro uma tecla, aí vou fazendo a modulação do pitch bend e consigo um outro som, consigo uma outra altura. Também é possível com esse controlador, por exemplo, se eu seguro uma tecla, com outro controle dele, eu posso aumentar o nível de modulação de cada nota. A modulação de cada nota significa quantas vezes a onda sonora ela vai crescer e diminuir em um espaço determinado de tempo. Então, é mais uma maneira de você incrementar os sons também. E esse é o mínimo. Tem diversas outras funções que um controlador pode fazer muito melhor do que um piano digital. Por essa razão é que as pessoas gostariam de ter um controlador, ainda que ele não venha com som nenhum. Para você ter uma ideia, hoje no mercado de música para filmes, não é?
E no mercado de audiovisual também, o mercado de audiovisual está crescendo cada vez mais, gente. E é um lugar onde você poderia ganhar dinheiro caso o seu projeto de vida, como uma banda famosa, né, para superar os Beatles, não dê certo. Se você não conseguir, você poderia, por exemplo, viver de audiovisual e viveria bem. Também o mercado de cinema que está aumentando cada vez mais, como eu falei para vocês, né? E esse pessoal, todo mundo usa um controlador que ele liga no computador, liga nos seus aparelhos, enfim, nos seus gadgets, e obtém as expressões musicais que eles querem. Então eu vou seguir aqui nesse exemplo. Eu agora substituí aquela parte que tinha rasgado, né, do teclado de cima por um módulo. Agora um módulo standalone, ou seja, é um módulo que funciona por ele próprio. Qual é a diferença de um módulo standalone para o módulo do teclado? É simplesmente que o módulo do teclado é acoplado, né, ao teclado. Não tem como você tirar, como eu fiz aqui nesse desenho. Mas o módulo externo, você só precisa ligar o teclado nele, ou seja, o seu controlador nele, e aí você vai ter os sons como se fosse um teclado. Um teclado musical desses mais comuns que a gente tem no dia a dia, ele vem com duas peças: o controlador e o módulo, tudo junto. Acontece que quando você quer se profissionalizar naquela área, você vai, quer, por exemplo, abrir um estúdio, você vai preferir duas peças. Um somente controlador, porque ele tem muito mais recursos do que o controlador que você tem no teclado, e outro que seria o módulo. Embora o módulo hoje esteja cada vez menos utilizado, porque as pessoas têm usado mais os instrumentos virtuais. E, como eu falei, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos passando agora aqui, ó. Eu vou ligar esse controlador ao módulo. Aí agora... Pronto, voltei a ter sons, né? Antes eu não tinha. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Se eu colocasse aqui, apareceria de novo aquele balãozinho dizendo: esse controlador não possui sons internos, conecte-o a um módulo, tá? Então eu vou aqui, conecto, e agora quando eu clico, tem lá a musiquinha. Agora a gente tem aqui um outro controlador. Eu substituí o controlador de teclas por um controlador MIDI de sopro, um instrumento de sopro. Isso pode ser na verdade, eu acho que isso aqui é um sax que a gente tem lá no estúdio da UFPE. Então, é um controlador MIDI também, só que é de sopro. Então, eu posso... Aqui, olha, ele está também sem nenhum som, né? Esse controlador não possui sons internos, conecte-o a um módulo. Aí eu vou aqui próximo, ligo ele através de MIDI, e agora, ó... Pronto, agora ele tem som. E vamos dar uma olhadinha nesse instrumento aqui, ó. É um instrumento MIDI de sopro. Isso é para que você tenha clareza de que não existe somente controladores MIDI com teclas. Um controlador MIDI pode ser qualquer instrumento. Uma guitarra também pode controlar MIDI. A gente pode controlar MIDI com palmas, dependendo dos captadores que você tiver. Então, esse daqui é um instrumento de sopro, e vou mostrar aqui que ele tem algumas partes. Olha só, essa partezinha aqui é quando eu coloco, na verdade quem toca, né? Eu não toco instrumento de sopro, mas quem toca tem uma série de controles aqui, olha, como o ganho dos lábios, se você pode zerar o barulho dos lábios também, lip zero, lip gain, o sopro, né, o wind gain, o ganho de sopro, e eu posso também zerar isso daqui, não deixar nenhum barulho de vento, por exemplo, de sopro, né? Tem também esse outro controle daqui, que é para deslizar, para fazer, por exemplo, oitavas, para fazer frulatos também é utilizado, tá certo? Esse controle daqui é o número 2. Eu estou mostrando só para uma descrição para a questão da acessibilidade, tá certo? Eu estou mostrando o desenho frontal desse instrumento de sopro MIDI e o desenho de trás, né, parte
posterior desse desenho de sopro MIDI. Nessa parte posterior tem uns númerozinhos aqui, que são os números dos controles que nós temos na parte posterior. A parte superior dele, o controle é igualzinho ao de um sax alto, né? Um sax soprano, melhor dizendo. Tem aqui as chaves, tem... Bom, basicamente isso. As chaves onde a gente aperta e sopra, enfim, e produz o som. E na parte posterior, essa que é cheia de componentes eletrônicos, que são diferentes de um sax comum, né? Então, é isso que eu estou mostrando aqui. Já mostrei o controle de sopro, já mostrei aqui o controle de alturas de oitavas e de efeitos como frulato, como efeitos de sopro, na verdade. Agora temos aqui mais um controle que eu não sei qual é agora, é o pitch bend. Se eu quiser fazer controles de pitch bend como se fosse aquele scroll hole que existe no teclado, né? Aquela rodanazinha que a gente roda para fazer um tipo de som diferente. Ponto, aqui eu posso fazer também no 4 o controle do pitch bend. Então tem mais controles para cá. Esse daqui é o keyhold button control. Não sei exatamente o que ele faz. Eu acho que ele é só para segurar, é como se fosse um sustain. Você segura aquele botão, sopra a nota, segura aquele botão, para de soprar e a nota ainda fica soando. Eu acho que é isso. Deixa eu ver esse daqui. Pronto, aqui é onde estão as entradas e as saídas. Na verdade, olha aqui. MIDI out, né? A gente coloca aqui o cabo MIDI e tudo que eu fizer, o controle que eu fizer nesse instrumento vai sair por aqui, por essa saída, para chegar até o módulo ou o aparelho que vai receber a mensagem MIDI, né? O sinal MIDI. Esse WX out é um outro tipo de saída, é um conector diferente para algum tipo diferente também de... Eu acho que é específico para o Yamaha, porque como é um instrumento Yamaha, esse daqui seria o General MIDI e esse daqui de baixo, que tem WX, seria específico do fabricante. Pronto. Então é isso. Acabou ficando aquela coisinha que eu tinha colocado. Pronto, deixa eu voltar aqui só para você poder olhar. Agora passamos para uma nova página onde nós temos uma guitarra abaixo, né, do quadradinho. Em cima nós temos um módulo, o mesmo módulo que eu usei lá também na outra imagem. E no meio a gente tem um aparelhinho que está amplificado, né, ampliado a imagem, que é um Roland GK2A. Isso é bem antigo, mas é um captador MIDI, digamos assim. A gente pode transformar uma guitarra comum em um controlador MIDI. Como é que a gente faz isso? A gente instala. Tá aqui, olha. Deixa eu repetir, voltar aqui, peraí. Pronto, tá aqui. Esse aparelhinho vai ser instalado aqui na guitarra. Ou seja, eu vou colocar o Roland GK2A na base da guitarra para que ela pegue as vibrações das cordas e transforme isso em controle MIDI. Pronto. Quando eu faço isso, esse controlador não possui sons internos. Connection ao módulo. Mais uma vez apareceu aquela coisinha chata que eu tenho que corrigir. Mas esse balão é só para dizer que aqui está o controlador, mas se você tocar a guitarra, não vai ter nenhum som, pelo menos nenhuma mensagem MIDI. Porque a mensagem MIDI precisa ser enviada, precisa ser ligada com um módulo. Vamos fazer isso agora. Liguei aqui o cabo. Ainda está sem nada, porque eu não liguei no pedal ou no módulo. Pronto, liguei agora no pedal. Mas ainda está sem som. Né? Aí agora eu liguei no módulo. Pronto, aí agora tem um som. Olha só, eu liguei a saída MIDI da guitarra, do módulo do captador da guitarra. Eu conectei a saída out
no in MIDI do pedal, da pedaleira. Então tá aqui. Essa pedaleira, esses sons não serão de áudio, serão MIDI. A gente vai estar controlando o cérebro MIDI dessa pedaleira daqui, tá certo? E aí, pela saída through, aquela de compartilhar, eu liguei essa pedaleira no módulo antigo. Então eu tenho aqui opções. Eu tenho um timbre 1, olha. Eu posso pisar na pedaleira e escolher um outro som que tenha nesse módulo aqui. E eu vou chamar isso aqui de timbre 2. Vamos dar uma ouvida. E por fim eu posso mudar o timbre sem que isso seja ainda áudio. A gente está falando de MIDI. Eu coloco no timbre 3 e uso o timbre 3 que eu coloquei no canal aqui 3 desse módulo que vocês já sabem qual é. Então, tá aí uma maneira de transformar uma simples guitarra, uma guitarra comum, em um controlador MIDI também. Vamos seguindo. Isso aqui é só para você ver o desenho melhor do aparelho, né? Aquele aparelhinho que é o Roland GK2A. Então, caso você queira dar uma sacada melhor, mas esse aparelho aí é muito antigo. Hoje em dia a gente quase não usa mais esse tipo de aparelho. E como é que foi a conexão que a gente utilizou da pedaleira Roland, tá certo? Olha aqui, ó, os conectores MIDI. Então tá aqui o MIDI out e o MIDI in. Então aqui eu tenho uma imagem. Deixa eu descrever essa imagem daqui para Amanda. A gente tem na mesma imagem um recorte da pedaleira por cima, vista por cima. Então temos o local do pedal de compressão, o pedal principal, e eu tenho depois dessa pedaleira os bancos, que são botõezinhos que a gente vai numerar entre 1, 2, 3, 4 e control, que é CTL, e em cima eu posso simplesmente ter mais dois botõezinhos parecidos com esse, que se eu clico nele, se eu piso nele com o dedão do pé, por exemplo, com o tênis ou algo do tipo, eu estou seguindo a lista que eu tiver na memória do aparelho para baixo ou no outro botão para cima para poder mudar os sons. Então eu clico no pedal, aí eu mudo o som que tiver logo imediatamente abaixo. E se eu clicar 3 vezes, eu vou pular essa lista 3 vezes para baixo. Da mesma forma, se eu pisar no botão que está com a setinha para cima, eu vou andando nessa lista no sentido vertical, né, e vou mudando o som como eu quiser também, tá certo? E além disso tem um outro pedal, não um pedal, mas um outro controle, que isso aqui é mais manual, a gente não faz isso na hora do show, por exemplo, que é o controle para poder fazer o setup inicial, né? Então tem alguns botõezinhos que eu vou escolher reverb, que eu vou escolher delay, que eu vou escolher efeito e coisas do tipo. Mas isso aqui é uma programação que você faz antes. Então você deixa tudo programadinho e deixa essas programações, você guarda essa programação que você fez, esses parâmetros que você mexeu em determinado banco. E eu tenho nesse pedal aqui, nessa pedaleira Roland, eu tenho 4 bancos que eu posso guardar essas coisas, 4 bancos diferentes. Significa que no meio do show lá, no uso ao vivo, o uso em tempo real, como a gente diz, eu vou poder ter 4 opções diferentes de timbre de setup. A gente chama isso simplesmente de setup, então eu vou ter 4 setups para a minha performance. E essa é a visão, essa é o que eu descrevi, a visão frontal, a visão de cima, né, do aparelho. Vamos ver agora a visão posterior, a visão de trás, é justamente com os conectores, né? Eu tenho saídas que podem ser usadas para saídas de áudio. Atrás também que eu tenho, né, na parte de trás desse aparelhinho, eu tenho onde eu ligo e desligo o botão do power, né, liga e desliga. Tem os conectores, né, MIDI, que são o MIDI out e o MIDI in.
Tenho o conector GK2A, que é o conector específico, aquele que eu falei que era específico da Yamaha, né, do fabricante, né? Pronto, então são esses controles, aí vem as mensagens de cuidado quando for colocar, porque ele é 110 e esse tipo de coisa. Mas é só uma visão do painel de trás para você saber quais são as opções que você tem. Sempre que a gente pega um aparelho novo que a gente não conhece, é aquela coisa que eu já falei na aula de ontologia, serve também para aparelhos eletrônicos, tá certo? Há uma ontologia do design. Eu vou fazer ainda um vídeo logo depois desse sobre a ontologia do design, porque ela é talvez a mais importante para que a gente possa mexer e ter autonomia na hora de mexer com tecnologias que a gente não conhece. Você não precisa decorar tudo, conhecer todos os aparelhos do mundo para poder mexer bem neles. Você vai precisar, sempre que se deparar com a novidade, entender que, por exemplo, na parte posterior vai estar uma série de controles que você vai esperar, e isso a gente chama de ontologia também. Tá? Seguindo. Bom, agora eu estou colocando uma série de imagens de baterias MIDI. Tá certo? Bateria como drum set mesmo, né? Que a gente vai chamar em inglês, que é a bateria que você toca na igreja, na churrascaria, no pagode, no quintal da sua casa, uma coisa desse tipo. São aparelhos que você vai tocar neles e eles não vai ter aparelhos, partes acústicas. Aliás, algumas dessas baterias MIDI são semi-acústicas, ou seja, você vai ter uma partezinha dela que vai ser captada, mas outra parte vai ser completamente, o som dela vai vir a partir de um módulo MIDI. Isso foi muito utilizado, sobretudo porque o som que você tinha na captação de uma bateria acústica, você tem pouco controle sobre ele. Você tem muito mais controles sobre a captação MIDI. Eu posso controlar o máximo que eu quero de volume. Eu não tenho problema de vazamento, não vai dar problema de microfonia, né? Então tem uma série de vantagens. A desvantagem, segundo os próprios bateristas, é que parece que é um instrumento morto. Você não tem a sensação de estar tocando realmente uma bateria. Então tem gente que reclama. E tem outras pessoas que preferem. Então é uma questão de preferência realmente. Mas vamos lá. Para que essa bateria tenha som, eu preciso ligar, né? Então este controlador não possui sons internos, aquilo que você já sabe. Mas olha que eu já coloquei aqui deixa eu voltar aqui só para poder descrever a imagem. Eu tenho agora uma bateria MIDI, que é uma bateria praticamente toda plástica, ou seja, com peças de borracha e de plástico, né? Perdão. Tem uma pedaleira, tem um pedal de bumbo, né, que bate numa peça de borracha, num círculo de borracha. Tem um outro pedal, que é o do chimbal, que não bate praticamente em lugar nenhum, mas tudo isso a gente vai conectar com fios para poder eles produzirem os sons característicos dessas peças de instrumento, e vamos mandar tudo isso para um módulo, que no caso aqui é um módulo da Roland, que tem programação MIDI, né? Então esse módulo é específico para bateria. Então imagina como era caro no passado você ter somente um módulo dedicado a bateria. Som de bateria era excelente, era o melhor som que a gente tinha, só que não era todo mundo que podia ter, né? Porque você tinha que gastar uma grana preta para comprar somente som de bateria. Era basicamente isso que você estava fazendo, mas vamos lá. Essa bateria eu vou ligar os fios no módulo. E agora ela vai ter som. Eu estou aqui tocando os sons de cada peça, tá certo? Eu tô aqui nos pratos, olha meus pratos. Vou tocar agora os tons. Vou tocar aquele bumbo. Aliás, essa aqui é a caixa. Na caixa é essa daqui, a caixa clara. Isso aqui é o chimbal mesmo. Isso aqui é o bumbo.
Esse daqui que tá meio estranho é o som, acho que eu coloquei, programei o som errado, mas era para ser o som do bumbo, o kick do bumbo da bateria, né? E aqui eu tô pisando no pedal do chimbal. O chimbal sem ser com o pedal, e aqui com o pedal fechado. E aqui o pedal de novo do bumbo, que eu acabei não ficando direitinho. Mas enfim, é só para ilustrar, tá certo? Você já sabe, você já conhece o som de cada um dessas peças. De cada uma dessas peças. Não existe somente aquele tipo, como eu falei, de bateria. Então eu coloquei aqui a foto, e vou passar isso aqui rapidamente, para ela não ficar muito longa. A foto de algumas baterias que são semi-acústicas. Então aqui, nesse caso, tem uma bateria que tem os tons, né? Tem as membranas, digamos assim, né? os membrofones, digamos assim, o melhor, os dois tons, a caixa clara, o tantan, né? E o bumbo, eles são com pele, mas o resto é todo MIDI. E aí você tem aqui, olha, essa pequena na bateria, na armação da bateria, tem uma estantezinha que fica o controlador para o baterista. Então o baterista vem aqui e ele controla o som do jeito que ele quiser. E aqui a gente tem agora algum tipo de percussão, que também pode ser ligado com MIDI. Eu vou passar isso aqui rapidinho, tá certo? Uma percussão semiacústica, onde nós temos a parte do que tem pele, né? As duas peles, né? Pode ser aqui dois tambores, vou chamar dessa forma, e temos os idiofones aqui, olha, em cima, que são MIDI. Então eu controlo o volume desses, e o volume, o timbre e tal desses instrumentos. Mais uma bateria agora com os pratos MIDI, né? Então são pratos de borracha, na verdade, e o resto é totalmente acústico. E está aqui do lado dele o controlador, né? O aparelhinho para controlar. Mais um exemplo agora com uma arrumação diferente, mas é também uma bateria no mesmo esquema. Uma bateria que tem a parte das peles, que são acústicas, ou seja, uma bateria semi-acústica. As peles são acústicas, os pratos não são. Outro exemplo, aqui um pouquinho mais de longe, para poder você ver a bateria como um todo. Então, qual é a diferença aqui? É que essa é semiacústica também, né? Todas as peles são... Os instrumentos que tem pele são acústicos. Agora, o prato, a gente tem um prato aqui, tem dividido em duas partes, né? Tem esse prato aqui que pode ser eu vou dizer aqui que isso aqui é a condução, e o de cima pode ser os splash, por exemplo. Além dos outros pratos. Eu posso até estar falando o nome errado das peças, viu, gente? Me desculpe, eu não sou baterista, eu não sei bem qual que peça é cada um. Eu só sei dos nomes porque eu faço mixagem em estúdio de gravação mesmo. Eu faço mixagem para bateria, então conheço mais pelos sons. Os nomes e os lugares onde eles estão, realmente eu nem sempre acerto, não, mas vamos lá. Bom, eu sei que um vai ser China, um vai ser China, um vai ser condução, um vai ser splash, nesse caso daqui. Aqui a gente tem um aparelhinho, quer dizer, isso é bem antigo, né? É uma bateria eletrônica que a gente tocava até com a mão mesmo, né? Na verdade é quase um videogame. É um aparelhinho do tamanho de um iPad grande, daqueles iPads, sei lá, o maior que tem, né? Então você tem aí 6 quadradinhos nele e um controlador em cima. Então você aperta o botãozinho ali, escolhe qual é o som que você quer e faz a sua festa. Então cada um desses vai ter um som diferente. Um exemplo de outro também chamado Drumcat, e 3.8 no caso daqui, só para você ter uma ideia. Isso aqui é peça de museu. É mais um bloco desses que você fazia bateria com a mão, não é, sem nenhuma. E esses sons eram sons excelentes, porque, como eu falei para vocês, os sons da bateria, eles são
aperiódicos. Então é mais fácil fazer síntese de sons aperiódicos do que de sons periódicos. O som, por exemplo, de um clarinete, ele é um som periódico. E não é tão fácil, não é tão simples sintetizar o som deles. O som de um clarinete. Já o som de um prato de bateria, por exemplo, ele tem pouca variação em relação ao som do clarinete. O som do clarinete tem... Inclusive o clarinete é um dos instrumentos mais versáteis que eu conheço, dos de sopro. Então o som dele pode variar de muitas vezes. E a margem de variação de um prato de bateria é bem menor. Também tem sons bem diferentes, mas é uma variação bem menor. Então, por essa razão, era mais fácil para a indústria produzir esses sons de bateria, né? Então, o som de bateria foram os primeiros a evoluir em termos de módulos MIDI. Aqui mais um exemplo de uma bateria de mão, um módulo MIDI. Outro exemplo, que eu vou passar rapidinho, é só imagens que eu estou passando, que praticamente hoje não tem mais, tá certo? Esse daqui segue a mesma lógica, é um quadradinho, né, que você fica com ele na mão e você vai colocando. Agora só que esse daqui você pode fazer sons diferentes, guardar nos diversos canais ou pitches e tal. Esse daqui também tem uma novidade, que é a capacidade de fazer aqueles sons gravados. Nos teclados que as pessoas mais se divertem, eu estou falando aqui dos músicos não profissionais, digamos assim. Uma das coisas mais divertidas nos karaokês da vida é você escolher qual é o estilo que você quer musical. Então você coloca lá, o instrumento fica tocando um playback de um estilo como rock, como jazz, como samba e tal, e você vai tocar sobre aquilo, né? Pronto, é isso que tem aqui, né? Essa é a novidade. E aqui mais um desses módulos de ritmos. Outro tipo também de módulos de ritmos. É só um outro modelo, na verdade, mas o esquema é muito parecido em todas essas imagens. Ou seja, é um quadrado com um monte de pitoco, que cada um deles vai ter... Cada botãozinho desse daí vai ser responsável por um tipo de estilo ou um tipo de controle. Então... eu vou passar aqui mais rápido, porque é sempre mais do mesmo. Só voltar aqui uma imagem. Esse que é um quadradinho, que é um quadrado igual aos outros, mas tem um visor digital, né? E esse visor aqui, no caso, tem o número 64, que você deve imaginar é o tempo, né? É o metrônomo. Então todos eles também têm função de metrônomo. Pronto. É muito chato esse negócio, né? Eu vou ter que corrigir isso daí sempre. Pronto. Essa é a primeira parte dessa aula sobre controladores MIDI. Agora vamos ver como é que a gente controla MIDI através de um software. Um software também pode controlar MIDI. Eu posso controlar o MIDI de um software um instrumento musical a partir de um software.